siento como una lágrima derramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. A gente vai continuar trabalhando sobre séries, tá? A gente já viu algumas séries que já caíram em algumas provas de vestibular, do Enem, mas nós vamos sair da Espanha e vamos voltar para o México. E quando se fala em novelas mexicanas, a gente lembra de quê? De que você lembra? Ai, caramba! Quem não conhece esse termo, hein? Pois é, quem já assistiu Dramalhões Mexicanos não pode deixar de falar de Thalía e dessa música, né? Que foi música tema de uma das novelas. Olha aí, na tela a gente tem Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar, Rosalinda. Todas elas protagonizadas, sabe por quem, gente? Pela mesma pessoa, Thalía. Thalía é uma cantora muito famosa no México e que eles adoram e que sempre fica falando assim, ai caramba, por isso que ficou imortalizado nas novelas. Gente, o engraçado é que ela sempre vive o mesmo papel em todas essas tramas. Ela é sempre a mocinha ingênua, ela é órfã, ela é pobre, que se apaixona por um milionário. Enfrenta a rejeição e descobre ser herdeira de uma fortuna. Todas. Thalía, ela fez muito sucesso como protagonista dessas novelas, sim. Mas, além de ser atriz, a gente não pode esquecer que ela é cantora, né? Então, ela tem muita música famosa, é conhecida também internacionalmente, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Principalmente por causa dos seus dramalhões mexicanos. Vocês sabiam que os países México e Brasil são os maiores exportadores de novela do mundo? Aposto que vocês já assistiram alguma dessas novelas no SBT, né, não? E olha que eles reprisam, não só Chaves, não só Chapolin, não só aquelas novelas lá de Thalía, Maria do Bairro, etc. Mas também essas aqui, ó, La Usurpadora, Eu Soy Betty, La Fea, Rebelde, Carrossel. São as que são mais reprisadas no SBT. E não tem como falar do México sem falar também desses dramalhões mexicanos. Gostaram? Sabes que a veces yo soy solo miedo. Te pido por favor, enséñame. Ne yüzle karşımdasın? Hayrola ne oldu? Şaşırdın mı yoksa yolunu? Çok geç artık olanlar oldu. Karnım Hoje vamos trabalhar com tuteu e vocil. É muito importante porque cai muito em provas, em especial no Enem, tá? Principalmente quando traz textos da Argentina e alguns outros países onde é utilizado esse tuteu e o vocil. Mas o que é o tuteu e o vocil? O tuteu é o uso do tu e o vocil é o uso do vos. Primeiro ponto, não existe o vos na gramática em espanhol, né? O nome certo é vosotros. Mas essa forma, vamos dizer, abreviada do vosotros, existe na língua informal, ou seja, na oralidade em alguns países. E aí o que acontece? Acontece que quando você utiliza esse tuteu, ou seja, o uso do tu, e esse você, ou seja, o uso do vos, mesmo que não exista na gramática, ele também há uma forma
adequado a ser utilizado ao verbo. Por exemplo, o uso tienes vira tenés, vejam aqui. Inclusive, as pessoas fazem propaganda, escrevem textos naquelas tirinhas de Mafalda, vocês vão encontrar muito esse poseu, que é muito próprio da Argentina. Então, o que é que acontece? Não só há essa modificação no pronome, como também há uma modificação no verbo. Veja, o verbo haces. Então, eles tiram o i e colocam o acento. Eles tiram o eres e colocam o sos. Mas como é que isso funciona? Vamos ver nos próximos slides. Vamos lá? Para esse slide, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando falar tu teu, ele quer dizer que você deve falar usando o tu. Quando ele falar você, ele quer que você use o vos, que é o pronome que, na verdade, nem existe na gramática espanhola. Como isso vai cair numa prova? Da seguinte forma. Vejam a tirinha aqui na frente. Tem assim. Senhor policía, usted se va a reír, pero fue por no atropellar um pollo. Então, ele acabou matando o touro, né? Para não atropelar uma galinha. Mas o que é que vale mais? Isso não é a questão. Pode ser tu melhor amigo. Lo siento, já tenho 2 Carlitos. E poderia ser perguntado assim. Em qual das vinhetas se utiliza o tratamento formal e em qual se utiliza o tratamento informal? Aí vocês devem observar onde é utilizado tu, que é o uso do tu teu, onde é utilizado os te. Então, veja, quando ele utiliza esse os te aqui, ele vai fazer um contraponto com esse tu aqui, que significa que os te é o uso formal, porque ele está falando com o policial. E quando ele usa o tu, ele está tuteando, ou seja, o uso do tu é o tu teu, significa que há uma informalidade. Então, um amiguinho que fala com outro amiguinho não precisa ser formal. Em outras palavras, a gente usa os te numa linguagem formal, a gente usa os te para falar com alguém que a gente não conhece, né? Ou que seja mais velho, que a gente tem que ter ou que seja uma autoridade. E a gente usa o tu teu, veja aqui o uso do tu, com alguém que seja nosso companheiro, nosso amigo, né? Que a gente tenha uma certa intimidade. Entenderam? O te é formal, o tu é informal. Ou seja, o tu teu é informal. Então, em muitos países hispanohablantes, ou seja, que falam espanhol, eles costumam utilizar os te ou os ter em conversações formais, como a gente terminou de ver. O senhor fala com a autoridade, que é o policial, ele trata o policial de os ter, para mostrar o respeito, isso é formalidade. Já os 2 companheiros que estavam jogando bola, eles vão ser tratados por tu, ou seja, eles vão tutear, né? Porque já se conhecem, eles têm intimidade. Então, quando eles tuteam, olha só, usa o tu, ele é o quê? Tutea. Então, quando eles tuteam, mostra o quê? A informalidade, uma charla informal. Eles estão conversando de uma forma que mostra uma intimidade. E alguns outros países, eles vão usar o quê, gente? O voceu, que é o uso do vos. Lembram que o vos é o quê? É uma forma abreviada do vosotro, que na verdade nem existe na gramática. Isso é oralidade. Observe que em alguns países, ambas as formas, né? Tanto tu, ou tu teu, quanto o vos, ou seja, o voceu, são utilizados para tratamento informal. E como é que acontece, gente? Eles estão tuteando, eles estão voceando, mas como é que eu vou fazer isso no plural? Eles vão usar os teres. E aí, eles vão usar esses teres tanto para o tratamento formal quanto informal. Então, olha só. Num tratamento informal, ou seja, numa conversa entre amigos, eles podem tutear ou vocear. O que é isso? Usar o tu. Ele chamar o outro amigo de tu. Eu posso chegar no prefeito e dizer assim, prefeito, tu tá bem? Não, eu tenho que mostrar um respeito. Então, esse respeito, ele exige que eu utilize os te, que os te é formal, ok? Então, existem países que tuteia, usa o tu para essa informalidade. Existem países que boceia, ou seja, eu uso o bos para marcar essa informalidade. E como ficaria o plural desse tu e como ficaria o plural desse bos? Eles utilizam os teres. E aí, eles utilizam os teres tanto para uma ideia formal quanto para uma ideia informal, ok? Vejam bem, em outros países, especialmente na Argentina, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e parte do México, a forma de tratamento vos, preste atenção nisso, a forma de tratamento vos, vou repetir, o certo seria o quê? Vosotros, mas eles voceiam. O que é que acontece? Eles transformam vosotros em vos
eles usam boas em vez de usar o tu. E quando eles usam boas em vez de usar o tu, eles fazem o quê? Eles fazem o bosseu. Repetindo, quando ele usa o tu, é o tuteu. Quando ele usa o bos, é o bosseu, ok? E olha, quando a gente usa o tu e usa o bos, ou seja, o tuteu ou o bosseu, você tem que adaptar os verbos. Então, vejam, o tu você vai usar, tu pagas, olha, eu pago, tu pagas, eu quero, tu quieres, eu vengo, tu vienes, eu hablo, tu hablas, eu hago, tu haces, eu oigo, tu oyes. E veja, isso vocês já sabem, né? A conjugação do verbo to, ok. Como a gente já tinha aprendido aqui a vida toda, né? Enfim. Porém, quando a gente vai passar por boas, que é algo que não existe, então tem que ter uma adaptação do verbo. O que acontece? Vocês vão pegar esse mesmo verbo aqui, colocar aqui embaixo e apenas fazer o que, gente? Colocar o acento. O pagas vai ficar vos pagás. O que era, vocês vão ter que tirar o i e vão ter que colocar o acento. Vai ficar vos querés. Vienes, vocês vão ter que fazer o que, gente? Tirar o i e colocar o acento. Vai ficar vos venís. Hablas, somente coloca o acento. Fica vos hablas. Haces, só coloca o acento. Vos haces. Hoje, só coloca, tira o y e coloca o i com o acento. Vai ficar vos oís. Em outras palavras, repitam comigo. Vos pagás, vos querés, vos venís, vos hablas, vos haces, vos oís. O que eu estou fazendo? Eu estou boceando. Ou seja, eu estou usando o bosseu. Nesse mapinha mostra os lugares onde tuteia e os lugares onde boceia. Por exemplo, na Argentina eles boceiam, ou seja, eles usam o bos no lugar do tu. E existem outros países que tuteiam, ou seja, usam o tu. Lembra que eu já expliquei? Quando usa o tu é tuteia, quando usa o bos é boceia. E o bos, lembrando que não existe na gramática essa oralidade, eles transformaram o bos outros em bos. E ambos, tanto tuteu quanto boceu, marcam o quê? Uma informalidade. Então, vejam aqui nessa tirinha de Mafalda, e assim que cai nas provas, que pede para que vocês identifiquem. No caso de Mafalda, é um personagem de Quino, que é argentino, então, logicamente, na Argentina eles fazem o quê? Bosseu, então eles vão usar o bos. Então, eles vão querer que vocês identifiquem o uso do bosseu. Então, vejam, bos, já de cara já achamos aqui, ó. Bos, que andás, vejam andás, está com acento. Vos que andás sempre preocupada por el lío que hay en el mundo. ¿Oíste hablar de Adão e Eva? Sim, claro, por quê? Porque parece que aí empezou todo. E por uma manzana, mirar vos. Vejam, aí pede aqui para vocês identificarem, ó. Mirar, que tá o verbo, né, com acento, e o vos, tá voceando. Ok? Então, como eu disse a vocês, isso cai muito nas provas, porque como é uma linguagem própria, né? Falada na Argentina, isso é passado tanto para as propagandas, para os textos e, logicamente, numa tirinha onde transforma, onde eles exploram muito a oralidade. E aí, te imaginas, aqui, outro, imaginas, olha o acento. Se les dava para comer uma sandia no mi madre. Vocês entenderam o texto? Ele fala assim, que toda essa confusão que existe no mundo, ou seja, a questão do pecado, começou tudo pelo quê? Por causa de Adão e Eva, que foram inventar de comer uma maçã. Por que ele não deixaram de comer essa maçã para não ter o mundo, não deixar o mundo assim tão confuso? E não comeram no lugar da maçã uma melancia. Você sabe que sandia significa melancia, né, gente? Ok. Aqui vem uma outra possibilidade. Eles pedem para que vocês identifiquem o bosseu. Aqui. Vos sos Ronaldinho, el fenômeno? Tu eres Ronaldinho, el fenômeno? Então, nós temos aqui, ó, o uso do bosseu. Veja que é sos e não eres. O tu seria tu eres. Isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção. O tu eres é o tuteu. O vos sos é o bosseu. Se pedir para ser escrito com o bosseu, seria vos sos. Se pedir para ser escrito com tuteu, tu eres. Aprenderam isso? Vos sos, tu eres. Vos sos é bosseu, tu eres é tuteu. E aqui mais um, ó. Gaturro, quem sos vos? Veja o quanto cai isso nas provas, tá vendo? Vos sos. Igual aqui, ó. Se pedisse gaturro, quem sos vos, passe para o tuteu. Então, eles dizem o tutei. Então, como vocês iriam fazer aqui? Gaturro, quem eres tu?
viram aqui, ó? Quem eres tu é o equivalente a sos vos no voceu. E veja como é muito comum encontrar isso em propagandas. Comprar, olha o comprar com acento. Comprar uma bebida, mas umas papas quer dizer batata frita ou aros e obtienes 15% de desconto em Suprema, Spice, como vos querer, o que interessa aqui, ó, como vos quereis, o vos que é o voceu e o verbo, né? Tira o i e coloca o acento para poder vocear. Então, pessoal, o voceu, como é que a gente utiliza? Vamos fazer aqui um resumo de tudo? Beleza, olha só. É removida a letra I da forma de vosotros, ou seja, dos verbos que são julgados com vosotros, mas é mantida a acentuação. Então, veja, o vosotros você vai dizer, vosotros quereis. Aí você tira esse I e deixa o acento, fica como? Vos quereis. O que é que eu fiz aqui? Eu você, tá? É o voceu. Então, veja, formas de vos. Comes pan nel desayuno. E aí, veja, qual é a diferença do voceu para o tu? Enquanto o voceu tem o acento, comes, o tu não tem o acento. Comes pan nel desayuno. Então, repetindo. No voceu, você vai ter o acento. E no tuteu, não tem o acento. Podes abrir la puerta ahora? Olha só, voceu tem um acento. E no tuteu não tem um acento. Puedes abrir la puerta ahora? Podes abrir la puerta ahora. Puedes abrir la puerta ahora. Comes pan el desayuno. Comes pan el desayuno. Então, veja aqui nos outros verbos. O tu hablas, vai ficar como no voceu. Hablas, bota o acento. Comes, vai ficar como no voceu. Comes, bota o acento. Bibes, como é que fica no voceu? Bibis, bota o acento. Piensas, pensar, tira o i, porque esse sofre a ditongação, né? Aqui no tu e coloca o acento. Aqui tem um texto mostrando como é que cai nas provas. Tem assim, Deus olha para o céu, tentando falar com Deus. Deus, suas boas. O que é que ele fez? Ele boceou. Lembra? Tutear e bocear é uma informalidade. Então, quando você fala com alguém que tem uma autoridade, que seja mais velho, que merece um respeito, a gente não deve nem tutear, nem bocear. O que a gente deve fazer, gente? A gente deve usar os T. Os T marca a formalidade. Então, veja, ele fala assim baixinho para o amigo, ei, não lo tutees. Então, você não use o tuteu, né? Não lo tutees, não seja tão informal com Deus. Aí, o que ele faz? Ele continua boceando. Sos boas, os ter, ele usa o boceu, que é o boas, ele usa o verbo, né, do equivalente ao boceu, só que aí ele coloca o pronome, que seria o formal, os ter. Esse é o tiste, é a graça, que seria a graça. Aí, tem resposta de Deus nenhuma, aí eles param e pensam, será que ele fala espanhol? É uma tentativa de fazer graça, tá bom? Vamos ao que interessa, estudar o assunto. Veja, nós temos os verbos, né? Aqui está dizendo que a participante está errado, ele, na verdade, é infinitivo. Corrijam aí, infinitivo, nós temos a ser, de amar, salir, caminhar, hablar, mentir, poner, comer, ok? Aí, qual é o tuteu e o voceu destes verbos? O tuteu, a ser é aces, mas o voceu é aces. Vos aces. Llamas é tuteu, vos llamas. Sales é tuteu, vos salis. Caminas é tuteu, vos caminás. Hablas é tuteu, vos hablas. É vocear. Mientas, veja que o tuteu, você tem a ditongação do verbo, né? Mientas, você vai ter que tirar esse i para poder vocear. Mentis. Pones, pones. Comes, comes. Entenderam? Não é difícil não, né? Nessa propaganda, nós temos aqui a marca da Argentina, mostrando que o voceu é muito comum lá, é mais usual lá. E aí, vocês vão ver o verbo mostrando que, mesmo quando você não coloca o vos, através do verbo, você percebe que ele está boceando. Então, aqui, ó, quando ele fala assim, podes, tenés, querés, tudo está boceando. Então, podes tentar ser um craque de futebol, pero, se querer ser milionário, tenés mais chances com el loto. Tradicional desquite sale o sale, ok? Então, resumindo, o tuteu é a segunda pessoa, mas é uma segunda pessoa que é informal. Eu falo com aquela pessoa que eu tenho intimidade.
Então, você vai fazer o quê? Como te llamas, de donde eres, em que trabalhas, te gusta, que hiciste allí. O que eu quero chamar a atenção é que se é tu, eu vou usar o pronome te. Os te é formal, mesmo eu falando com você, né, que seria a segunda pessoa, mas como é formal, eu vou ter que usar os te. E aí eu utilizo o quê? Eu uso o te, gente? Não, eu vou usar o se, como se llama, e não como te llamas. De donde es, em que trabalha, le gusta hablar espanhol, que isso allí? Olha só, a gente vai fazer essa revisão rapidinho, porque vai voltar, já caiu no teste, vai voltar agora na prova, tá bom? Então, a gente já viu que são pronomes complementos, o lo, o lá, feminino, né? Los e las. São sempre objetos diretos, ou seja, quando você pergunta o que dentro de uma frase, eu comprei o que? Comprei isso. Então, eu vou substituir. Se for masculino, singular, lo. Feminino, singular, lá. Plural, los. Feminino, plural, las. Certo? Eu comprei um coche. Eu lo comprei. Se for um complemento indireto, ou seja, um objeto direto, eu vou usar o le ou les. Lembram disso? Então, esse assunto volta, mas volta de uma outra forma. A gente vai trabalhar esse assunto na oralidade. Como é que fica? Preste atenção. A gente vai trabalhar o laísmo, leísmo e loísmo. Como assim? O leísmo é quando você usa o le onde deveria ser lá ou lo. O laísmo é quando você usa o lá onde deveria ser le ou lo. E o loísmo é quando você utiliza o lo onde deveria ser olá ou lê. Entenderam? Por isso é chamado oralidade, porque você está utilizando a gramática de uma forma incorreta, mas que todo mundo usa dessa forma. Então, eu usei o lê, mas deveria ser lo, mas deveria ser lá. O que é isso? Leísmo. Eu usei o lá, mas deveria ser lê, mas deveria ser lo. Isso aí é o quê? Laísmo. Eu usei o lo, mas deveria ser lá, mas deveria ser lê. O que é isso? Loísmo. Bom, aqui você já sabe, né, que o lo, lá, los e lá sempre vai ser objeto direto, ou seja, sempre vai substituir o objeto direto, ou seja, quando eu digo assim, eu comprei um carro, eu comprei o quê? Um carro. Em espanhol, yo lo comprei. O lo substitui um carro, um coche, valeu? E quando é que eu vou usar o le ou les? Quando ele for um objeto indireto, tipo, em português seria o equivalente ao li. Eu lhe falei a verdade. Eu falei o quê? A verdade. Eu falei a verdade para quem? Para ele, para ela, para você. Esse para a pessoa é o objeto indireto. Então, quando eu substituo esse objeto indireto, eu vou ter que usar um pronome complemento indireto. Vai ser lo, lá, los, las? Não. Qual é? Le ou les. Certo? Beleza. Então, observem aqui o uso desse laísmo, leísmo e loísmo, repetindo, que é o uso onde, na verdade, as pessoas o utilizam, mas sabendo que a gramática não o considera como certo. Então, vejam bem. Os pronomes lo e lá e seus plurais são o que, gente? Complemento direto. Terminei de fazer essa revisãozinha. O pronome le e seu plural, tipo leias, vai ser sempre o que, gente? Complemento indireto. Terminei de falar, certo? Então, vamos lá. Vejam. Aqui, se é livro, fecha o quê? O livro. O livro é o objeto direto. Então, eu vou substituir o livro pelo quê? Pelo lá? Pelo las? Pelo los? Seria o quê, gente? O lo. Com lo aí. Esse lo que tá aqui está substituindo o livro. É um complemento direto. Então, o livro aqui, você vai substituí-lo por um pronome complemento direto. O masculino, singular, o feminino, plural, de acordo com o substantivo. Valeu? Aqui tem a Maria Labiadi. Veja, eu vi quem, eu vi o que, eu vi Maria, né? Então, eu usei o lá para substituir Maria. Maria é o complemento direto, então eu vou usar um pronome para substituí-lo. Eu vou usar lobi? Não. Losbi? Também não. Se Maria é singular e feminina, eu vou usar labi. Eu labi. Eu a vi ontem. Aqui a gente tem assim, vou servir um café a Maria. Eu vou servir o quê, gente? Um café. Um café é o objeto direto, né? Yo lo voy a servir.
Esse lo substitui café. Agora você fica café para quem? Eu vou servir o café para Maria. Eu le vou a servir um café. Le. O le substitui Maria. Vou servir um café para Maria. Então, veja. Maria é o objeto indireto. Café é o objeto direto. Então, vejam bem aqui essa situação. A visto a Jorge? Você viu Jorge? Você viu o quê? Ou você viu quem? A resposta é o quê? Jorge. Jorge é uma pessoa. Você viu o quê? O cachorro. O cachorro é um animal. Então, eu posso dizer lo he visto. Eu vi Jorge, certo? Lo he visto. Eu vi o cachorro. Porém, eu posso trocar esse lo substituindo o Jorge pelo le. Eu le vi. Se for para a pessoa, eu vou usar, eu posso dizer eu lo vi, eu vi Jorge. Eu lo vi, eu vi o cachorro, tudo tá certo. Porém, o leísmo é permitido se você se referir à pessoa e não ao cachorro. Então, você vai poder dizer eu le vi, ou seja, eu vi Jorge, mas você não vai poder dizer eu le vi, fazendo referência ao cachorro. Entenderam? Isso é chamado como, gente? Leísmo. Repassando, você só vai usar o le, né? Quando fizer essa substituição, fazendo referência a uma pessoa. Eu le quero mucho. Eu quero muito a alguém. Então, esse li aqui não vai fazer referência a um animal, não vai fazer referência a uma coisa, um objeto, vai fazer sempre referência a quê? A uma pessoa. E isso é chamado como? Isso é chamado leísmo. Entenderam? Agora vamos ver laísmo. Como é que é o laísmo? Laísmo você está usando lá no lugar onde seria um lo ou no lugar onde seria um li. Então, vejam bem. Você está utilizando no gênero feminino, que deveria ser o lá, e você vai e aplica uma outra situação. Como assim? Veja. Lleva flores a ella. Leva flores para ela. Se você está levando para ela, é um objeto indireto. O certo seria le lleva flores, porque leva flores para ela. Então, o certo seria le. Aí você vai e fala la lleva flores. Você usou lá de uma forma incorreta. Porque o lá é o objeto direto. Você teria que substituir a coisa e não a pessoa. Então, nesse caso, o que aconteceu? Você deveria estar utilizando o le e aí você utilizou o lá de forma incorreta. Mas que as pessoas falam isso usualmente no seu dia a dia. Então, que processo é esse? Você está usando lá, vejam bem, repetindo. Você está usando o lá onde deveria ter sido usado o le. Como é chamado isso? Laísmo. E esse mesmo processo acontece com o loísmo. A mesma coisa com o loísmo. Por quê? Porque você vai estar usando o lo, né, como objeto indireto, sendo que ele é objeto direto. A mesma coisa aqui, ó, gente, que eu terminei de explicar do laísmo, né? Então, em vez de você estar usando o lá, você teria estar usando o lo. Só que o certo seria o quê? O le. Então, vejam bem, olha essa frase. Le comprei um regalo. Eu comprei um presente para ele. O certo seria le. Le, comprei um regalo. Comprei para ele. Comprei um regalo para você. Então, o certo seria le. Le, comprei um regalo. Aí, as pessoas, né, em algumas regiões, vai e faz sempre esse câmbio. Como a gente faz no nosso dia a dia, por exemplo, em português, na região da Bahia, no interior, a gente fala tu. Tu fez isso, é muito errado, só que todo mundo fala assim, tu fez isso. Isso é oralidade, isso é regionalismo. É errado, a gramática não aceita, porém todo mundo fala. Então, a mesma coisa acontece aqui com laísmo e com leísmo, que deveria ter sido le, porque comprou o regalo para alguém, e aí a pessoa usou o lá lleva flores, ou a pessoa usou o lo, comprei o regalo. Se usar o lá, você vai chamar de laísmo. Se usar o lo, você vai chamar de loísmo. Então, o que é o laísmo, loísmo e leísmo? É o uso inadequado das formas dos pronominais, né? Dos pronomes complementos. Então, quando você usa o laísmo, é porque você está usando o lá, que seria um objeto direto, tendo uma função de objeto indireto. Então, Inês lá regalou uma renda a seu amigo. Seria o certo, seria como Inês lê, porque Inês presenteou uma agenda
para seu amigo. O certo seria lhe presenteou. E aí a pessoa vai e coloca o lá. Então, ele está usando o lá no lugar do lhe. Isso é chamado como laísmo. E o loísmo é o quê? O loísmo é quando você vai usar o lo onde deveria ter sido um lê. Então, você vai e coloca: eles lhe solicitaram o livro à biblioteca. Eles lhe solicitaram o livro. Eles lhe. Em vez de eles usarem o lhe, que deveria ser a forma correta, porque ele seria o objeto indireto, vai e coloca o lo. Então, o que é o loísmo? Quando você usou o lo no lugar do lhe. E o leísmo, quando você utiliza o lê, que é, né, um objeto indireto, tendo uma função de objeto direto. Como assim? Seria um lo, ou então seria um lá, e aí você usa o lê. Lo vieram a Ivan. Eles viram quem? Viram Ivan. Lo vieram. Então, aí você vai e coloca o lê. Lê vieram. Entenderam? Então, o que é laísmo, leísmo e loísmo? É o uso inadequado das formas pronominais. O lá, lo, las e los sempre serão objetos diretos. O lê sempre serão objetos indiretos. Aí, o que acontece? Quando eu uso o lo e quando eu uso o lá, tendo a função de objeto indireto, ou seja, numa função que não lhe é própria, isso é chamado laísmo ou loísmo. Aí, quando eu utilizo o lê, que seria objeto indireto, mas ali ganha a função de objeto direto, ele vai fazer a função do que seria o lá, ele vai fazer a função do que seria o lo, ele vai ser chamado como leísmo. Para a prova, vocês vão estudar o seguinte: nós trabalhamos pronomes complementos que caíram, esse assunto caiu no teste, volta para a prova. Só que além do seu uso corrente, né, o pronome complemento enquanto objeto direto, o pronome complemento enquanto objeto indireto, do jeito que caiu na prova, ele também vai trazer a função que é considerada como oralidade, que é chamada de quê? Laísmo, leísmo ou loísmo. O que é isso mesmo? O laísmo é quando a gente usa o lá, mas deveria ser um lê, por exemplo. O leísmo é quando a gente usa o lê, mas deveria ser o lá ou lo. O loísmo é quando você usa o lo, mas que deveria ser o lá ou lê, certo? O bosseu e o toteu. O bosseu, o uso do bo, você sabe que não existe o bozo, mas as pessoas em algumas regiões falam esse bozo com a forma abreviada do bossotros. O tuteu, que é o uso do tu, e ambos são sempre utilizados como no sentido informal, ou seja, você fala com alguém que você tem intimidade. Então, você não pode chegar assim para um prefeito e chamar ele de tu, porque ele é uma autoridade. E essas autoridades, ou pessoas mais velhas, ou pessoas que eu não conheço, ele precisa ter uma formalidade. Isso me obriga a utilizar os te, tá? Então, quando eu uso o tuteu, quando eu uso o bosseu, eu estou sendo informal. E perífrase verbal, que já caiu no teste, volta a cair na prova. Lembra as perífrases verbais? Deve ser, deve de ser, hay que tener, tienen que tener. Lembram disso? Voy a comprar. Então, se não lembrarem, volta lá nas videoaulas, nas anotações, nos exercícios, estudem para a prova. Siento con una lágrima derramar. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento. Solo dime. E chegamos ao final de nossa aula, gente, e essa é a nossa última aula remota. Semana que vem já é prova. Já estou assim morrendo de saudade de vocês, mas olha só, chega um período também que vocês vão entrar de vacaciones, é hora de vocês assistirem todas as séries, já que vocês vão estar passados, não é? Olha, estudem bastante semana que vem, que é para não precisar ficar de recuperação. E aí vocês vão poder fazer tudo o que vocês gostam nessas suas férias. Como é que a gente fala férias em espanhol? Vacaciones. Então, beijos, abraços e feliz vacaciones para vocês. Hasta mais!